Bem-vindo à primeira jornada de inteligência emocional para professores. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouco mais sobre o tema inteligência emocional. Meu nome é Giane Andrade, sou psicóloga, também formada em terapia cognitivo-comportamental, psicopedagogia, sou terapeuta familiar de sexualidade humana e sou sócia proprietária do Eleva Psicursos. E eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional com vocês e sobre dois aspectos, sobre a resiliência e sobre a empatia. Então, nós vamos começar sobre a resiliência. Então, a resiliência, nós sabemos que hoje nós estamos vivendo um tempo que está sendo adverso para todo mundo. E eu tenho observado que além da linha de frente, que são a área da saúde, os professores são um dos profissionais que mais têm sido bombardeados com pressões. Na verdade, vocês foram formados para ensinar crianças e não ter uma habilidade na internet, nas câmeras, né, nas questões de redes sociais. Então, nós sabemos que isso tem provocado muitas incertezas, muita ansiedade, e se nós não desenvolvermos a habilidade da resiliência, ficará difícil nós compreendermos esse tempo que nós estamos vivendo. Então, o que é resiliência? A resiliência ela é um termo vindo da física. A psicologia pegou esse termo da física e diz que resiliência é todo produto que quando ele sai do seu estado natural e ele retorna sem nenhum prejuízo. Vamos dar um exemplo da mola, do elástico. Então, o que acontece é que a gente não consegue, ele sai do estado natural dele, e como se fosse esticar, e quando ele volta, ele não perde nada e não tem nenhum prejuízo. Bom, mas esse termo, para nós na psicologia, significa um pouco parecido. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles são melhores que a mola. Porque na resiliência, depois que você passa por uma situação, você jamais é o mesmo. Na verdade, você é muito melhor do que você era antes. Então, a gente não volta para o mesmo estado que estava, a gente evolui. E evolui como ser humano. Então, nessa quarentena, eu quero dizer para você, eu quero te encorajar, eu quero te dar uma boa notícia. Você está evoluindo. E a resiliência, ela é responsável por isso. Então, ter a inteligência emocional é ter a capacidade da resiliência. Existe um texto que eu quero compartilhar com vocês sobre o trem da vida. É um texto que fala um pouco sobre a resiliência. E eu vou ler e vou compartilhando com vocês para vocês entenderem o quanto na vida, durante todo o processo de vida, nós estamos vivendo situações em que nós temos que recomeçar, que nós precisamos vencer, nos motivar, e a nossa vida não seria diferente. A vida é uma viagem de trem. A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques. Alguns acidentes, agradáveis surpresas, desagradáveis surpresas, tristezas em alguns desembarques. Quando nascemos, encontramos um magnífico trem. É a hora de embarcar. E nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre na viagem conosco. E essas primeiras pessoas são os nossos pais. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Eles não estarão em todo o processo da nossa viagem. Nesse magnífico trem, infelizmente, a estação, né, em algumas estações da vida, algumas pessoas descerão, outras embarcarão. E muitas vezes, as nossas bagagens vão estar muito cheias, pesadas. A gente às vezes não vai ter vontade nem de parar em estação nenhuma. Mas a gente precisa recomeçar, aliviar a bagagem. Muitas pessoas embarcarão nesse trem apenas para passeio. Outras encontrarão o seu trajeto, né? E
Somente tristezas o circundarão, mas outros vão ver na tristeza e nessas situações um lugar para aprender. Curioso é constatar que alguns passageiros que se tornam tão caros para nós acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separados deles. O que não impede, é claro, que possamos ir a seu encontro. No entanto, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já haverá alguém ocupando esse assento. Não importa. É assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, festas, comemorações, máscaras, álcool em gel. Da melhor maneira possível, nós vamos tentar nos relacionar com todo mundo. Mas isso não quer dizer que isso sempre vai ser fácil. Precisaremos entender, porque provavelmente também vamos fraquejar. E com certeza haverá alguém que nos cuidará com muito carinho, com muita atenção. O grande mistério, afinal, é que nunca saberemos em qual parada nós vamos descer. Muito menos nossos companheiros de viagem. Nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando se quando descer desse trem sentirei saudades. Acredito que sim. Me separar de muitas amizades que fiz será muito doloroso. Deixar meus filhos, continuar a viagem sozinho, quando a mesma coisa aconteceu, quando os meus pais também me deixaram fazer a minha viagem sozinho. Mas me agarro à esperança em que algum momento estarei na estação principal. Em grande emoção os verei chegar. Estarão provavelmente com as suas bagagens e nós poderemos comemorar. Amigos, façamos como a nossa estada nesse trem seja tranquila, seja resiliente, seja empática. Que tenha valido a pena e que quando chegar a hora de desembarcarmos no nosso lugar, a gente esteja preparado com muitas memórias positivas e recordações e muita saudade de todos aqueles que participaram e passaram pelo nosso vagão nesse trem. Então, o que eu quero dizer com esse texto, que a vida, como um trem, é porque aqui está dizendo o tempo inteiro que pessoas embarcam, desembarcam, nós fazemos amizades, elas seguem outras estações, nós também. Então, a resiliência, ser resiliente é ter a capacidade de viver situações como essa. Ser resiliente é ser paciente, é entender que tudo há um tempo de espera. Ser resiliente é entender que o sol nasceu para todos, mas as tempestades também. Então, nós precisamos desenvolver uma tolerância à frustração. E observa o ano de 2020. Ele é um convite à resiliência, ao recomeço. Todos os dias nós recomeçamos. E quando nós começamos a aula, essa aula à distância, o professor teve que zerar e recomeçar. Chamar a atenção do seu aluno de uma outra maneira. Desenvolver atividades que atraiam seus alunos. E nisso tudo é uma exaustão emocional muito grande. Porém, quando a gente busca a resiliência, isso faz com que nós venhamos a compreender que é possível passar por situações difíceis, sim. Porém, nós podemos passá-la de uma maneira que seja mais proveitosa possível. Porque algumas pessoas são resilientes e outras não são resilientes. Então, uma das características de uma pessoa resiliente é a gratidão. A gratidão, eu costumo dizer que é a capacidade que a gente tem de olhar para o que nós temos e não por aquilo que nós não temos. É contemplar o que nós conquistamos até aqui à nossa volta. Porque
E eu fico pensando que a reclamação, ela não resiste à gratidão. Então, você que deseja passar por esse momento de pandemia de uma maneira emocionalmente saudável, eu quero te convidar a ser grato. É claro que as coisas não estão acontecendo como nós planejamos. 2020 nunca foi um ano tão atípico nas nossas vidas. E talvez nunca mais seja. Mas a gente precisa entender que quando eu olho para tudo que eu tenho vivido e eu sou grato, eu consigo perceber que eu consigo tirar um resultado, tirar uma lição disso que eu estou vivendo. Em 2020, nós também temos outro tipo de aluno, um outro tipo de coordenação. Estamos tentando nos achar, nos acertar, e tudo isso é muito complicado. E muitas vezes você se pergunta, será que está valendo a pena? Será que os meus alunos estão aprendendo? Será que eu estou fazendo a minha parte? Então, eu quero dizer para você, se você hoje tem buscado fazer o seu melhor, você tem feito a sua parte. E a resiliência, ela tem momentos em que ela vai nascer dos piores momentos da sua vida. A resiliência, ela não nasce de uma situação positiva, agradável e de festejos. Resiliência nasce de uma situação difícil, de uma crise, de um desemprego, de uma morte, do não. Então, imagina, vamos pensar nos nossos alunos. Se tudo que eles nos pedirem a gente dizer sim, a gente não está desenvolvendo a resiliência neles. Sabe por quê? Porque a resiliência, ela tem a ver com uma coisa chamada tolerância à frustração. Precisamos aprender a lidar com as expectativas frustradas. Precisamos nos adaptar. O espera aí, daqui a pouco, hoje eu não tenho, agora não é o momento. Então, todas as vezes que a gente tem que passar, que a nossa vontade ela não aconteça, todas as vezes que você percebe assim, eu queria fazer, mas eu não posso fazer, esse é o momento em que você vai desenvolver a resiliência. E existem algumas características importantes que a gente adquire quando a gente é resiliente. E isso é muito importante e a gente precisa exercitar. E quando a gente é resiliente, a gente é flexível. As coisas não acontecem como a gente quer. A gente aceita a opinião do outro. A gente entende que às vezes precisa ser diferente. A gente é muito mais proativo. Proatividade é a capacidade que nós temos de fazer melhor do que foi pedido para nós. E quem é resiliente é capaz disso. Ele é positivo. Uma pessoa resiliente, ela é completamente positiva. É aquela pessoa em que tudo ela vê uma grande lição. É uma pessoa que tem foco e também é organizada. Como vai a sua organização? Você tem sido, nessa pandemia, flexível, positivo, proativo? Eu sei que tudo nos convida a que seja diferente. Vontade de desistir, vontade de parar, né? Como os nossos alunos também. Mas eu quero convidar você a pensar que esse é um momento em que pode estar nos ensinando muita coisa. Junto com duas amigas, eu publiquei um livro chamado O Professor Coronavírus. Ele é um livro infantil, né? E a gente pode estar também deixando aqui o PDF para vocês desse livro, que ele é um presente, né, nesse momento de quarentena para as crianças. Para as crianças entenderem que esse tempo de pandemia é um tempo onde nós podemos aprender a ficar em casa, a valorizar a nossa família, né, a nossa casa, o nosso cantinho, né, que a gente pode desfrutar da companhia daqueles que nós amamos, entendê-los melhor. Quantos pais estão entendendo seus filhos agora, que muitas vezes vocês falaram tanto que tinham um transtorno de aprendizagem e o pai nem dava conta. E agora é ele que tem que estar ali orientando e ele está percebendo as dificuldades que os filhos têm.
E isso também é um ponto positivo nessa situação. Existem vários pontos positivos. A valorização das profissões, a valorização das profissões mais simples, que fazem toda a diferença na nossa vida. Como, nesse tempo, as pessoas têm percebido o valor de um professor. O professor, ele está sendo valorizado porque os pais estão se colocando no lugar dos professores. E aí, nesse momento, entra a empatia. Né? E a empatia, ela é algo na nossa vida que vai fazer toda a diferença. É a empatia, a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, de reconhecer a emoção do outro e saber lidar com ela. Mas, como ser empático se eu não sou resiliente? A pessoa com uma baixa resiliência, ela é reclamona, ela vê o lado difícil de tudo. Nada que você propõe, ela tem empolgação, ela deseja melhorar. Então, quem é resiliente, com certeza, vai ter uma vida muito mais satisfatória. E como se tornar uma pessoa resiliente? Como, Jeane? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Por quê? Porque não é fácil ser resiliente, ainda mais nesse tempo que nós temos vivido. Mas é o desafio que faz a gente ir além e entender assim, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. E o sol, como eu disse antes, ele nasce para todos. Aí todo mundo, oba! Mas a chuva também vem para todos. E o que a chuva nos traz? A chuva nos traz renovo, a chuva nos traz comida, a chuva nos traz alimento. Quanta coisa a chuva nos traz. Então, acho que a gente hoje tem um olhar resiliente sobre as coisas. E se você não está conseguindo ser resiliente, peça ajuda. Peça ajuda a alguém, a um terapeuta ou a outras pessoas que possam te ajudar. Fale, assuma a sua deficiência, a sua dificuldade e diga, eu preciso de ajuda para olhar a minha situação de uma maneira diferente. Você, às vezes, não consegue ver o que é positivo, funcional nisso que você está vivendo. Mas, com certeza, o outro vai também ajudar a apontar esse caminho. E não se esqueça, tudo passa, tudo é passageiro. E essa situação que nós estamos vivendo vai passar. E eu quero levantar aqui um lado positivo de tudo isso que nós estamos vivendo. Quem sabe se não fosse a pandemia, nós não estaríamos aqui nessa jornada, aprendendo sobre inteligência emocional, né? Uma jornada pensada para você, professor, que nesse momento precisa ser revitalizado nas suas emoções e no seu conhecimento. Há uma frase que diz assim, o problema não é o problema. O problema é a minha atitude diante do problema. Então, não importa o que fizeram com você. O filósofo Heidegger, ele diz isso. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E o que você vai fazer vai estar de acordo com o seu nível de resiliência. Então entenda que toda situação negativa, difícil, disfuncional, desafiadora é um treino para que você se torne cada vez mais resiliente. E isso com certeza trará muito amadurecimento para você. Sairemos dessa quarentena muito mais maduros, com pessoas entendendo como é a sua profissão, pais entendendo que o seu valor não pode ser medido com aquilo que você ganha ao final do mês. A empatia entra exatamente aí, quando os pais se colocam no lugar de vocês, reconhecem as emoções de vocês, percebe que vocês nesse momento estão trabalhando muito mais, porque vocês precisam se debruçar, descobrir uma forma de atrair. Então isso tudo vai notando assim, nossa, mas esse professor é tão dedicado, ele está tentando, ele está fazendo, como é difícil chamar a atenção do meu filho para vir estudar, como que ele
Eu tenho só um e um professor tem uma turma inteira. Então é aí que a gente vê a habilidade da empatia acontecer. E quanto mais nós reconhecemos as emoções dos outros, melhor nos relacionamos. Então, imagina agora a gente se colocando no lugar desse aluno, que ele está em casa, que ele não pode sair, né, que ele já também está exausto e que nós também precisamos nos colocar no lugar dele. E que juntos vocês possam criar mecanismos para que vocês cresçam nesse momento, né? Compreender o que os outros sentem. Empatia é isso. E na quarentena a gente tem observado que a palavra da vez tem sido a empatia. Compreender o que os outros sentem. E você, tem compreendido seus alunos? Entendido eles? As pessoas têm entendido você? Então, para você ser inteligente emocionalmente, você precisa desenvolver mais dessas duas habilidades, resiliência e empatia. E eu quero deixar aqui com vocês o meu abraço, agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, desses temas incríveis. E eu também posso dizer que nesse momento a gente está aprendendo a ser resiliente. Nós somos convidados a um desafio de fazer uma jornada online. E se a gente não aceitar o desafio e não encarar, a gente não consegue crescer. E toda experiência de crescimento, ela vai doer. Imagina uma sementinha, para ela sair ali da casquinha e sair uma sementinha, dói. Como também dói você sentir muitas vezes uma responsabilidade, você sentir uma pressão daquilo que você nunca fez e agora você precisa fazer. Mas eu imagino que quando vocês e seus alunos se encontrarem, vocês vão perceber o quão resiliente, o quão empático vocês se tornaram. E eu posso dizer para você que você vai ser muito mais resiliente. Outras situações na nossa vida vão acontecer. Não sei se como essa, mas quando essas outras situações acontecerem, nós vamos ter como esse momento que nós estamos vivendo como uma grande experiência de aprender a esperar, de aprender a agradecer, de aprender a fazer muito com muito pouco, de agradecer o pouco se tornando muito. E assim a gente vai caminhando e crescendo enquanto ser humano, enquanto pessoas que não vivem só para elas, mas vivem pensando no outro também, como na empatia. Toda vez que você pensa no seu próximo, toda vez que você auxilia alguém, você também está sendo empático. Então nós estamos vivendo um momento de empatia e de resiliência. E continue vivendo esse tempo agradecendo, continue vivendo esse tempo reconhecendo que tudo que você está vivendo vai forjar o seu caráter e te transformar numa pessoa muito mais forte, muito melhor. E enquanto profissional, você pode ter certeza que jamais vão olhar vocês da mesma maneira, porque hoje eles entendem o valor muito mais de um professor. Muito obrigado por essa oportunidade e até uma outra oportunidade também.